teve um negócio chamado Evento de Carrington. Foi a maior explosão já registrada no Sol. Ela aconteceu na face que estava voltada para a Terra, fritou todos os telégrafos e tal. Na época, né, a Terra ela se comunicava por telégrafo e acabou. Há 3 semanas atrás, teve um evento parecido com o de Carrington. A sorte é que ele aconteceu na parte do Sol que estava voltada não pra gente. Ah, tá. Mas já fizeram as contas que se ele tivesse voltado pra cá, ia ter dado... Cara, aí o que acontece? Hoje... Esse programa cairia. Cara, hoje o mundo, cara, é dependente de satélite, cara. É. O pessoal acha que não, mas tudo que você faz depende do satélite GPS. O satélite GPS ele é usado no sistema bancário para sincronizar, no sistema de trânsito para sincronizar tudo. Avião. De energia. Tudo. Energia para sincronizar. Energia, porque eles fazem compensação de carga na rede utilizando posicionamento, principalmente o tempo que é medido por satélite. Que o tempo medido no satélite, né, o relógio do satélite, ele é extremamente preciso. Então eles utilizam todo. Então eles usam muito o horário baseado no horário de satélite. Tá, se acontecesse tiver virado pra cá... Aí é problema sério, cara. Tem uma vantagem em tudo isso. Como essa explosão, ela não vem imediata. Ela demora 2, 3 dias. Certo. Aí a gente teria que ou manobrar os satélites, ou virar eles... Desligar tudo, desligar. Daria tempo de você fazer... Tirar da tomada. Daria tempo. Tipo isso. Daria tempo, mas tanto que hoje um dos maiores... Isso aí a gente chama de clima espacial. Clima? Tá? É. Porque é um clima mesmo, né? Você tá tendo tempestade no Sol, você só tá tendo espaço. Meteorologista de espaço. Exatamente. Hoje, a grande coisa onde é investido muita grana é quem consegue prever essas grandes explosões. O Sol, o que ele tem ali é um plasma, que a gente chama. Ele não tem que é um gás superaquecido. Ele não tem sólida, não tem. Ele é um plasma. O plasma é um estado da matéria. É o gás, quando ele fica superaquecido, ele se transforma no plasma. Sabe a lâmpada fluorescente? Sei. Aquela de tubo? Sei. Exatamente o efeito que tem lá dentro, que você vê a luz, é o plasma. Mas é que eu nunca abri, o que é? Não. Você tem um gás lá dentro, você passa uma corrente elétrica e ele ioniza, ele emite luz. Tá. E aí você tem uma camada de fósforo no entorno, que é aquela camada branca, e ela pega aquela luz ultravioleta e transforma no espectro que você consegue iluminar. Mas uma pergunta burra, se eu vou com uma coisa eu não consigo, eu consigo atravessar o Sol, eu não espeto nele e bato. Você entendeu essa Ele pergunta? É plástico, vamos dizer assim. Ah, é? Sim, ele é plástico. Ele é atravessável? Se você tivesse uma nave que suportasse o calor, você iria atravessar ele. Ah, é? E a força também, né, gravitacional. E a força gravitacional, porque ali no meio dele a pressão... Ele não é uma rocha, cara. Ele é um plasma. Tá. Plasma é um estado da matéria. Líquido, sólido, gasoso e plasma. Que é o quarto. Mas não dá pra ver. É um gás superaquecido. Conhece quem tem o quinto, matéria, né? Que é o chuchu. Chuchu? Cara, chuchu só tem água, cara. Como é que pode isso? O pessoal fala isso mesmo. Cara, o plasma, assim, imagina que é tipo uma gosma, entendeu? Um ectoplasma, né? Exatamente, igual o pessoal fala. É aquela... Então... Isso não existe. O que está acontecendo no Sol, basicamente, é a fusão nuclear. O que está acontecendo lá dentro? 2 átomos de hidrogênio estão se chocando, criando um átomo de hélio. Nessa colisão dos átomos, você gera energia. Muita energia liberada, o Sol brilha e emite calor. O Sol é isso aí. Isso a gente chama de estrela. Por que nunca acaba esse negócio? Acaba. O Sol vai ter uma vida. Então, mas... O Sol tem uma vida. O Sol tem... A vida do Sol é 10 bilhões de anos. Nós estamos na metade. O Sol está no meio da vida dele. E a história... Pela cor que a gente vê isso? Pela cor, pelos elementos, por tudo. Quando começou era o quê? Que cor? Quando ele começou, ele era azul. Uma nuvenzona de gás que começou a aglomerar, condensar e virou o Sol. Ele era mais branco, né? Ele era mais branquiçado. Ele nunca chegou a ser azul. Tá? Porque estrela, tudo depende da quantidade de gás e poeira que você junta para formar uma estrela. Então uma estrela, ela já nasce, vamos dizer assim, predestinada a ser tal coisa. Entendeu? Ela já nasce muito grande, aí ela é uma azul, supergigante azul e tal. Aí ela vive muito pouquinho tempo. É a história da lebre e da tartaruga, né? Quanto menos massa, mais tempo dura. Quanto mais massa, menos tempo dura. Menos tempo. O Sol, ele nasceu como uma estrela ali, mais esbranquiçada e tal. Mais fria, né? Mais fria. Aí ele foi passando por todas as transformações, começou a queimar hidrogênio. Hoje ele tá no meio da vida dele, 5 bilhões de anos. Queimando hidrogênio e transformando em hélio. Quando o hidrogênio acabar, ele vai começar a queimar o hélio que ele transformou. Certo. Quando o hélio acabar,
carbono, oxigênio, aí tem toda a sequência ali. Eu não vou lembrar de cada vez cabeça. menos tempo, né? E vai mudando a cor. Vai ficando Vai vermelho. mudando a cor, vai ficando cada vez mais vermelho, aí ele vai Maior, né? vai Maior? É, vai não ganha No mais. crescer. céu a gente veria ele crescendo de tamanho? Ele ia perder massa e ia ficar maior. Ele vai virando aquela coisa gigante, vai virar uma gigante vermelha. Quando ele virar uma gigante vermelha, ele vai engolir Mercúrio, vai engolir Vênus, E a Terra. provavelmente a Terra, quase com certeza, e talvez até Marte ele engula nessa história. Engolir significa... Engolir significa absorver. Absorver. Não, fagocitar mesmo. E derrete e vira o... Na hora. Na hora, acabou. E a Aí gente já não acabou. tá nem falando de destruir, a gente tá falando só de atomizar, Passar, é. entendeu? Não existe mais. Daqui 5 bilhões de anos isso deve acontecer. Por É. conta da massa dele, Aumentando. vai aumentando até que vai chegar um momento que ele vai depois encolher. Por quê? Porque ele vai acabar, vai esgotar esses elementos que ele queima. O Sol não vai queimar todos os elementos. Ele não tem massa suficiente pra fazer todas as fusões. Ele vai chegar num determinado elemento ali, ele vai parar. Parou. Aí o que começa a mandar? A gravidade. Começa a comprimir. Começa a puxar. Aí começa a puxar e o Sol vai morrer como o que a gente chama de uma anã branca. Que vai ficar queimando pelo quase o resto do universo inteiro. É? Fica queimando por trilhões de anos, é a Uma conta que o faísca. pessoal faz. Isso aí. Ele tem luz, ele é mais frio, né? Ele já vai ser mais frio. Vai Ele ter não menos tem massa fusão, também. mas ele tem um calor, uma energia remanescente. Decaimento A radioativo, gente né? vê tudo. isso já. Tem Já várias, observa. várias anãs brancas. E a anã marrom, que é o que eles falam que vai morrer junto com o universo, que ela vai durar trilhões de anos, que é o Sol mais fraco, a estrela menor do que o Sol, menos massa, que ela vai durar muito mais tempo do que o Sol vai durar nesse decaimento radioativo, né? Desse calor gerado pela gravidade e tudo mais. Só que antes de virar a anã branca, o Sol vai passar por uma fase muito bonita, que é aí que a gente sabe, que chama nebulosa planetária. Quando o Sol está crescendo, a estrela, ela fica ejetando essas camadas aí, vai soltando elas. Aí uma hora ela solta uma para cá, depois uma para cá, aí ela solta uma aqui que é de carbono, uma aqui que é de oxigênio, Sim. uma aqui é de Só que é nitrogênio. uma quantidade inacreditável de massa que sai naquele. É tipo milhões de vezes a massa da Terra. Assim, E aí, de repente, quando ela soltou a de oxigênio, que tá aqui, depois ela solta a de nitrogênio, e aí uma bate na outra. E esse efeito no céu é uma coisa lindíssima, chama nebulosa planetária. Tem várias, a gente observa no telescópio. É mesmo? No meio dela tá a anã branca e em volta dela tem várias, cara, aí colorida, de todas as cores você pode imaginar. Aí é bonito pra que caramba. aí são exatamente os elementos ionizados que formam. Cada elemento tem uma cor diferente quando foi ionizado. Entendi. E aí foi soltando. Então a gente sabe a história do Sol direitinho como vai passar. Quando a gente estuda essa anã branca, a gente tá estudando o futuro do nosso Sol. Porra. Mas a gente tá falando do Sol, de uma estrela, Isso. e tem os planetas que orbitam ela e isso repete em outros lugares. Esses planetas fizeram parte do Sol em algum momento ou não? Não, eles fizeram parte da mesma sopa primordial, vamos dizer assim. Como Meio se que- forma um sistema solar? É assim, você tem lá uma nuvem de poeira e gás. Lá no início, Tá. há 5 bilhões de anos atrás, você tinha uma nuvem zona de poeira e gás. Sem nada. Perto, Se você olhasse, você não veria. nada. Você Nada. não vê nada. É assim, é transparente, entendeu? Uma neblina. É, nem isso. Nem Você vê. isso. Não, Tá. muito tênue. Só que ela vai juntando aos pouquinhos, né? Aí perto do Sol, e hoje o pessoal já tem até mais ou menos a distância que isso aconteceu, teve uma explosão de supernova. Quando tem uma explosão de supernova, gera uma onda de choque, Certo. que sai viajando pelo universo. O boom, né? Em todos os lados. Isso, para todos os lados. Perto do nosso Sol, lá no começo, tiveram mais ou menos 15 explosões. Hoje o pessoal já tem essa conta aí. Tá. Quando essa onda de choque passa por essa nuvem, ela agita aquela nuvem. E aí começa a aglutinar. O gás e a poeira começam a Ela vai aglutinar comprimindo, né? Vai juntando, ajudando a juntar. em vários pontinhos. Sei. O Sol nasceu com várias estrelinhas. São as irmãs gêmeas do Sol, que a gente chama. Tá. Que até é uma busca que tem aí, Que é- que o que pessoal não- tenta, não- que é Ah, é? difícil Porque pra caramba. é muito difícil você ter uma estrela sozinha, não é comum. Sim, tem, mas é muito comum você achar sistemas binários e ternários, triplos de estrelas. Então, elas estão longe, mas elas Nasceram juntas. nasceram juntas. Agora o Sol, não, o Sol tá sozinho. Tem lá. até uma teoria, né, do segundo Sol, né, da estrela Certo. também. A Gabiru, filo- qual que é? Nibiru. Nibiru. Mas não, Nibiru é outra coisa. É outra não, coisa. mas tem o Hercóbulos, né? Que é o irmão do Sol. Mas não tem, porque hoje o Sol ele tá sozinho. Mas ele nasceu no meio. Quando ele nasceu, tinha várias estrelinhas ali. Tá. Aí agitou. Quando agitou e começou a aglutinar o gás e a poeira, aquilo lá começou a ganhar uma massa, começou a girar. E aí no meio teve uma maior concentração de massa, que vira uma estrela, no caso o Sol. Chega naquela massa crítica pra gerar fusão mesmo. E aí começa a gerar fusão. Tá. E em volta
cria um negócio que a gente chama de disco protoplanetário. Que toda aquela poeira ali, um tanto daquela poeira da nuvem, aquela massa ali, ela pegou para ela e deixou girando em volta dela. E aí começa a girar. Vai passando o tempo, mais gira numa direção mesmo. E a mesma direção, tá? A mesma direção da estrela. A direção que começou a girar essa Até poeira hoje. é a mesma direção que a gente... hoje. É o mesmo sentido. Hoje. Conservação do momento angular. É. Tá. Uma das leis mais famosas da física. É legal pensar isso, que você fala, olha, o mesmo percurso, né, o mesmo sentido que a gente gira hoje em torno do Sol, é o mesmo que foi lá no começo do Sol. Isso aí. Aí começou a girar ali em torno do Sol. E o Sol lá no meio, começando a fundir e as coisas girando. Nesse disco que estava girando aqui em volta, começam a acontecer aglutinações. Então, a mesma coisa. A mesma coisinha. Só que em pequenas ilhas, né? Que Sei. começa a formar. Mas aglutina por causa de gravidade? Começa a bater uma coisa na outra. Perturbação Aí funde, mesmo. Funde uma coisa na outra, começa a grudar, começa a ficar maior. Cria o que a gente chama de planetesimal, que é a E elas se origem dos batendo planetas. também entre si, quebrando e fragmentando E se juntando também. E se juntando. Por causa que aí bate, forma. Quando você tem uma colisão muito forte, você tem um aumento de temperatura repentino. Aí ela vai lá e bate, né, esquenta e acaba juntando. Entendi. A gente já viu vários exemplos de asteroides que são. Teve um. Foi a Doc que passou, não foi? Que teve aquele que é o formatinho da batata, que era o maiorzinho e menorzinho. Ah, não, a New Horizons, né? É, vai ela New é Horizons, um encostado no outro, assim. E você Pô, vê que se exatamente fundiram. ali a solda do negócio Entendi. ali. Então aí vai formando esses... Aí vai formando, aí acontece igual um disco de vinil. Aquela aglutinaçãozinha maior, ela começa a limpar aquela região, a trilha. Sabe o disco de vinil não é uma trilha? Sei. Então, imagina que você tem ali, ó, ela começa... Sabe quando você põe a agulha, ela não começa a juntar a poeira ali? É. Então, exatamente isso começa a acontecer. Ela começa a limpar e cria uma trilha aonde está limpa, que é a futura órbita do planeta. Então aí formou Mercúrio, Vênus, a Terra. Ela vai aglutinando e Vai empurrando... aglutinando. E os materiais mais densos ficam mais próximos do mais Sol. próximo, porque o Sol tá quente, ele tá o quê? O gás não consegue ficar perto dele, porque ele tá quente. vai embora. O gás vai E embora. é muito leve também, né? E muito leve, vai embora. Então aí perto começa a formar os planetas rochosos, depois os gasosos e assim vai. O Sol é uma estrela, tá? Uma estrela é um negócio muito complicado do ponto de vista magnético. A Terra, como que é a Terra? A Terra tá aqui, o campo magnético da Terra, ele sai daqui do Polo Norte e vem pro Polo Sul. É bipolar, que a gente chama. A Terra é bipolar. Terra Por isso que bipolar. ela... Por isso que é Por isso assim. que a gente tá É, exato. E de vez em quando reverte ainda. É. Aí fica pior ainda. Mas ele sai daqui e vem pra cá. Por que isso? Porque a Terra, ela gira como um corpo só. Certo? Certo. Ela gira assim. Não tem uma partezinha que gira mais do que a outra. A estrela tem. Tem? Tem. O Sol, ele tem um negócio chamado rotação diferencial. Tem uma parte do Sol que gira mais rápido que a outra. Porque o Sol não é um negócio sólido, cara. O Sol é um plasma, que a gente fala, né? Que é um gás muito quente, ele vira um plasma. É um outro estado da matéria. Ele tem uma rotação diferencial. Qual que é o problema dessa rotação diferencial? O campo magnético, que era bipolar, agora ele é todo bagunçado. Todo bagunçado. Ele muda? Muda. Coloca aí, Lene, pra galera. Sun Magnetic Field. Tem umas imagens lindíssimas, cara. Campo magnético Sun do Sol. É com U, tá? Com U é Sun. filho, tá? Boa. O campo magnético do Sol, ele é todo bagunçado, cara. Então, em vez da linha do campo magnético sair daqui e ligar pra cá, uma sai daqui e liga aqui, a outra sai daqui e liga aqui, outra sai daqui e liga aqui, outra sai daqui e liga aqui. O que acontece com isso? Quando um monte de linhas de campo magnético elas se juntam num lugar, isso impede que o calor seja transportado. É um negócio legal pra caramba, é um efeito que acontece. Tá. Com isso, é isso aí. Olha que loucura que é o campo lindo magnético isso, do cara. Sol. É lindo, né? Cada linha dessa significa o quê? É isso aí que eu falei. Tá saindo de um lugar e indo pro outro. É o Lembra do câmbio bipolar da magnético. Terra? Sim. Isso aí são as linhas de campo magnético do Sol. Tá. Tá vendo como ele é muito mais complexo? Intenso e complexo e... Isso. Quando você tem muita linha no mesmo lugar, olha lá naquele cantinho lá, ó. Sei. Dá aquela coisa ali. Isso aí vira uma mancha solar, que a gente chama. Entendeu? É uma região anômala no Sol, porque o calor não é transportado quando você tem muita linha de campo magnético. Muito bem. O que a gente descobriu? Que o Sol ele tem um ciclo que dura a cada 11 anos aumenta a quantidade dessas manchas solares. Tem um motivo? Deve ter, ainda não sabemos. Tá. Tem várias naves aí estudando isso para entender por que é a cada 11 anos, por que não é a cada 8, não é a cada 7.
mas no Sol é a cada 11 anos. O que acontece com isso? Essas linhas de campo aí que vocês estão vendo, pode chegar num determinado momento que ela arrebenta. A linha arrebenta, que a gente fala. Arrebentou a linha do campo magnético. Quando a linha do campo magnético arrebenta, você tem uma explosão solar. Então, explosão solar nada mais é quando a linha do campo magnético arrebenta. Beleza? Beleza. Arrebentou a linha, começa a sair partícula carregada daquele lugar. A cada 11 anos, você tem mais mancha solar. Você tem mais chance de ter explosões solares. Entendeu? Entendi. É isso que acontece. E por que o pessoal está falando do ano que vem? O ano que vem é o máximo desse ciclo que a gente está vivendo. É o ápice. É o ápice. Então 2024 vai ser o momento que vai ter mais mancha solar no Sol. Vai ter mais explosões solares, tá? Isso não tem a ver com efeito estufa ou com aumento de temperatura? Tem nada a ver. Daqui na Terra. Nada disso. É só uma coisa do Sol. Aí o que acontece, cara? Hoje, a nossa, vamos dizer assim, a humanidade, ela é totalmente dependente da tecnologia. Totalmente. Então, GPS, né, cara? Você não chegava aqui, entendeu? GPS, você não vai de um lugar para o outro, sua compra da Shopee não chega em casa, porque vem de navio, o farol de trânsito não funciona, o banco não funciona, mineração não funciona, petróleo não funciona, ou seja, avião cai na hora, entendeu? Ou seja, parou o mundo, tá? Depois eu até te conto um negócio de avião que aconteceu agora há pouco tempo com o pessoal da Azul. Negócio muito interessante. Então, o que o pessoal falou aí há alguns dias? Ah, o ano que vem a gente pode ficar meses sem internet, né? Da onde que os caras tiraram isso? O ano que vem, como é o máximo de atividade solar, vai ter muita explosão solar. Quando você tem a explosão solar, é muita partícula carregada, elétrons saem do Sol, entendeu? Quando arrebentou a linha do campo magnético. Para o espaço. Qualquer direção. Qualquer direção. Pode ser que essa direção esteja apontada para a Terra. Em volta da Terra a gente tem os satélites. Quando essa onda que a gente chama, ela passa pelos satélites, ela pode causar problemas. Porque o satélite ele tem circuitos eletrônicos. Circuito eletrônico é um negócio muito sensível a muita variação. Então, às vezes, passa um monte de partícula carregada por ali, que a gente chama de vento solar. O vento solar passa ali. Quando ele está mais intenso, porque arrebentou aquelas manchas, ele pode dar um problema no satélite. Se for uma grande explosão gigante, que a gente chama de CME, ejeção de massa coronal, aí é quando sai bastante partícula, pode ser que isso danifique satélites. Se danificar muitos satélites, a gente pode ficar sem internet. Mas isso pode acontecer? É muito pouco provável que aconteça. Muito pouco. Por quê? Porque o Sol hoje ele é monitorado, cara. O tempo todo. Entra aí num negócio dele muito legal que eu vou falar pra galera. Chama NOAA, N-O-A-A Dashboards. NOAA? NOAA. O que é o NOAA? O NOAA é a Administração Nacional de Oceano e Atmosfera. É a NASA que cuida da relação entre oceano e atmosfera na Terra. O NOAA é uma entidade americana, dashboards, tá? Aí você vai ali, tem um negócio, o último ali, chama Space Weather Enthusiasts. Clica nesse carinha aí. O Sol hoje, cara, ele é muito monitorado por muitas sondas espaciais. Olha aí que legal. O que é isso? Isso aqui é legal pra caramba. Isso aqui, cara, é tudo que tá acontecendo com o Sol hoje. Vai baixando aí. Então você tem, olha aí, ó, você tem imagem do Sol, ó, tem um buracão coronal ali, ó, um buracão ali, ó, aquela parte pretona ali, ó. Preto é o buraco, é um buraco. É alta atividade ou é baixa? É alta atividade, tá saindo muita partícula dali. Vai descendo aí. Aí tem tudo, como que tá o ambiente, auroras, ó, ali tá o mapeamento de aurora. Então vai ter altas auroras boreal naquela ano que vem. Região ali. Ah, o ano que vem vai. Aí aqui do lado... Tô planejando pra ir ano que vem, hein, Sérgio? Tem, ué. Não, tô planejando de ir. Tá planejando de ir? É. Vai com o Filipão. O Felipe Raime tá indo. É? Tá levando uma turma em março pra Islândia pra ver a aurora. Eu acho que tô indo em fevereiro, mas eu vou falar com ele. Aí, ó, fala com ele. O legal é aqui do lado, ó. Tá vendo ali, ó? 3D Satellite Environment. Sei. Existem determinados satélites que eles ficam medindo o ambiente espacial pra ver se não tá vindo muita partícula e tudo mais. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Hoje nós temos tudo monitorado. Se tá vindo uma grande explosão solar, essa explosão demora 3 dias para chegar na Terra. 3 dias. Do Sol até aqui ela demora 3 dias. Dá tempo de você manobrar o satélite,
proteger eles de certa forma, de modo que essa tempestade passe e não danifique nada. A não ser que ela seja muito grande, que aí a gente não tem controle disso, pode danificar um ou outro. Agora, eu acho muito pouco provável ficar sem internet meses e meses, porque os satélites eles já têm uma proteção para isso e eles são manobráveis, então você pode manobrar ele. Desce aí mais um pouquinho, cara, tem um negócio aqui muito legal, tá? Esse mapinha aí de baixo, ó. Ah não, sobe um pouquinho. Esse mapinha aí, ó, que tá com essa mancha azul aí, esse aí é o mapa da onde pode ter problema de comunicação de rádio. Se tá vindo essa partícula carregada e ela bate na atmosfera, ela pode interferir na comunicação de rádio. Então se você estiver num navio lá no meio do oceano, pode ser que você tenha um blackout, que a gente chama. Sim. Que você fique sem comunicação por um período. Tem problema? Tem, mas é tudo monitorado, é isso que eu tô querendo dizer. E aqui embaixo, desce aí agora, cara. Esse gráfico aí, ele mostra a quantidade de manchas solares. Tá vendo ali? Sim. Então se o Lene for ali, ó, no último pontinho ali, vai estar escrito novembro, se não me engano. Passa o mouse ali em cima da última bolinha de azul do gráfico. Ó, tá vendo aí, ó? Ele tá, fala. abril, março, isso, tal. vai na última lá, que última. vai ser novembro. Novembro. Aí, ó. 2000, Tá falando quantas. Agora, uma coisa interessante. 105, valor mensal, 105,4. Então, 105 manchas solares, tá? Foram medidas. Agora, o que é o interessante desse gráfico aí? Você tá vendo a parte cinza? É. Isso aí seria a média. E a linha vermelha é a média daquela parte cinza. O que tá acontecendo é que nós estamos acima da média. Ah, tá. Então esse ciclo ele vai ser mais intenso do que os outros. Agora pega ali, ó, aquele gráfico de baixo, bem de baixozinho desse. Isso, vai fazendo isso. Isso que você fez agora. Vai fazendo, pode fazendo. Só para mostrar o ciclo. Tá vendo o ciclo de 11 anos? É. Olha que legal. Isso aí é, cara, isso aqui não é chutado, isso aqui é medido. A gente conta as manchas. Então, olha lá, ó, a cada 11 anos você tem um pico de mancha. É verdade. Então isso aí é legal pra caramba, cara, que acontece com o Sol. É isso que vai acontecer. Agora, sobe lá na fotinho do Sol de novo, só pra mostrar um negócio pro pessoal. Esse? Isso, aquela amarela ali, a primeira, né? Aquela coisa pretona ali que vocês estão vendo no meio ali, aquilo ali é um buraco coronal que a gente chama. O que é o buraco? Quando muita mancha solar tá junta, ela acaba criando uma região muito maior aonde está saindo esse vento. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é isso, galera. Não fique preocupado, porque tá tudo monitorado. Isso aqui diariamente é atualizado. A cada minuto isso aqui é atualizado. Então se você ficar com isso aqui, as entidades aí importantes de comunicação e tudo no mundo, elas têm um monitoramento do Sol. Mas qual é a contramedida? Tá vindo uma interferência muito grande. O que se faz? Você manobra os satélites. Pra fugir. Isso. Você pode manobrar eles, você pode virar eles de uma maneira, você pode desligar também alguns, entendeu? Desliga alguns componentes, aquela onda vai passar. É igual uma onda de mar. Passou, você religa tudo, entendeu? E aí você protegeu o satélite, não queimou os componentes dele, pelo menos. Então existem maneiras de você defender. Aí o que aconteceu? Vou contar aqui um caso muito interessante, cara. Na véspera que eu fui gravar com o Rubinho, na verdade foi na véspera mesmo, isso foi legal pra caramba. Tinha acontecido uma grande explosão solar. E essa explosão veio e ela bateu nos satélites, e os satélites de GPS, eles deram um glitch, que a gente chama. Deram uma piscadinha, um bugzinho, entendeu? Um bug que demorou uns 20 minutos, meia hora. 20 minutos, meia hora, tá, pessoal? A Azul, ela tem aqueles aviões ATR. Sabe os ATR da Azul? Famoso, né? O ATR, hoje os aviões eles têm o GPS, que é o sistema principal. Então você está voando num A380, o piloto voa com o GPS. Deu bug no GPS, deu pau. E aí? Aí aciona um sistema de backup, que é um sistema inercial, que a gente fala. Que é um giroscópio, que é um negócio muito legal. O giroscópio, aliás, que prova que a Terra é redonda. Até no negócio da Netflix lá, o cara compra um giroscópio de milhares de dólares para provar que é plana e prova que é redonda. O giroscópio ele consegue te dizer aonde você está pelo fato da rotação da Terra. Só que o ATR, esse avião da Azul, ele não tem esse giroscópio. Então, quando deu esse glitch nos satélites, eles se ferraram. Foram não sei quantos aviões ATR que não puderam decolar. Caramba. E isso causou assim um transtorno tipo para 300, 400 pessoas ali, cara.
Porque aí parou, aí você atrasou um voo, aí você cancelou outro voo, aí pai, já virou. Aí já era cara querendo invadir o negócio e bater no atendente, porque o cara não sabe de nada. Passou uma explosão solar, desligou. Teve um dos aviões, cara, que o pessoal da Azul falou isso aí. Teve um dos aviões que ele tava pra decolar. Na hora que deu o problema, o cara teve que voltar, cara. O cara tava acelerando já aqui, ó, pra decolar, ele, opa, apagou tudo aqui pra ele, cavalo cara. de pau, Meteu-lhe o cavalo de pau e voltou, cara. Freio de mão. E aí, então, aí causa esse transtorno. Então, pode ser que causem alguns transtornos por aí sim, entendeu? Mas o pessoal tá se preparando pra isso já. Tá? Entendi. Então é isso aí que tá acontecendo com o Sol. Ano que vem, quando a gente abrir uma imagem dessa, vai ter muito mais mancha solar. Porque ela tá acima da média já. Então o ano que vem, que é o máximo, que é 2024, vai estar cheio de mancha. Falando em Sol, a gente foi lá ver o eclipse total do Sol. Anular. Eclipse anular. Que ficou o anelzinho, lembra? Cara, foi demais. Foi demais, né? Meu filho adorou. Foi uma experiência muito boa, viu, Sérgio? Foi lindo. Aquilo lá foi O que lindo. você pode falar daquilo? O que foi? Cara, é aquilo que eu falo sempre, você sentiu na pele, cara. Não tem foto que reproduza as Coloca sensações, foto. cara. Não é a mesma coisa. Não tem. Aliás, coloca a foto do Ítalo aí, cara. Você viu a foto do Ítalo? Não. Ferreira? Deixa eu ver. Vai no Instagram do Ítalo, do surfista brasileiro. Ah, sim, aquela foto famosa. Então, eu Ficou conversei linda. com o fotógrafo. É mesmo? É. Ele contou tudo como foi, cara. Que foto a foto maravilhosa. Então é o seguinte, cara. Existem eventos, né, que você tem que estar presente, cara. Que não tem como. A Aurora Boreal, todo mundo fala. A Aurora Uma Boreal coisa você vê é foto, outra coisa você tá lá. Eclipse você viu na pele como que é, cara. Não tem como. O ambiente muda. Começa a ventar, começa a esfriar, as sombras ficam malucas, né? os pássaros, não sei o quê. De repente, volta tudo ao normal, A como se nada temperatura tivesse. diminuindo. O eclipse de 1919 aqui em Sobral provou a relatividade. É mesmo? É. Por quê? Provou a relatividade. Porque a teoria da relatividade de 1915, o Einstein dizia que a luz, ao passar perto de uma grande massa, ela seria desviada. E aí, qual que é o único momento que você vê estrela de dia? No eclipse total. Verdade. 4 anos depois tinha um eclipse total aqui em Sobral. E aí o que os caras fizeram? Eles vieram 6 meses antes, mediram a posição das estrelas, que aí estava de noite. 6 meses depois estava de dia e mediram o desvio, deu exatamente o que o Einstein falava. Cara, que absurdo. Muito foda, cara. Isso que o Einstein fez tudo sem fazer experimento, sem fazer nada, cara. Só no cálculo. Só no cálculo. Você jogava ali, pá, batia em cima, cara. É uma loucura aquilo lá que ele fez, cara. Loucura. Lembrem-se que o Sol, se não me engano, ele é responsável por 99,8% da massa do Sistema Solar. Na verdade, o Sistema Solar é o Sol e uns restos de coisa. Esses restinhos de coisa somos nós aqui, por isso que nós somos nada, entendeu? No Sistema Solar nós não somos nada. Quanto mais no universo, pense nisso aí. Mas, cara, cometa pode bater no Sol, não causa problema nenhum. Asteroide pode bater no Sol, o asteroide não vai sobreviver até chegar no Sol. Mas cometas são vários, então você tem os cometas chamados Sun Grazers, que é uma família de cometas que às vezes eles vêm e o Sol simplesmente engole eles. E não acontece absolutamente nada, tá? Nada. O Pedro perguntou se olhar eclipse com um filme fotográfico na frente dos olhos realmente faz sentido? Não faz sentido nenhum, cara. Aliás, vai ter um eclipse agora dia 30, né? Só que esse não é visível no Brasil, né? Então vai ter um eclipse do Sol dia 30. Eclipse do Sol, cara. Só olhe com o filtro adequado. Aquele papel alumínio potente que você coloca na frente, aquele papelzão lá, é um filtro Mylar que a gente chama, ou Bader, que você compra essas folhas. Aí você entra no Mercado Livre aí e escreve filtro solar Mylar. Não é papel alumínio, tá, pessoal? Não é pessoal? papel alumínio, não. É que ele parece. Aí você compra uma folha daquilo lá. Ou o tal do filtro de soldador lá, número 14 para cima, que protege. Não olhe com radiografia, não olhe com negativo, não olhe com vidro esfumaçado, que o pessoal costuma olhar. Colocar 2 óculos. 2 óculos, não escuro. olhe com óculos escuro. Nada disso, tá? Nada disso. Agora, a minha grande bronca é o seguinte: ninguém olha pro Sol nunca. Aí no dia do eclipse querem olhar, né? Não olhe, tá? Não olhe. E não tem que olhar mesmo nunca. O melhor jeito para você fazer, na verdade, a melhor maneira de você observar um eclipse e tal, é projetando. A melhor maneira de você observar o Sol e estudar,
Se você não tiver o equipamento correto, é projetando o sol. Projeta numa parede, numa cartolina e fica tudo bem. Não olhe assim, tá? Inclusive, a gente vê até imagens quando tem algum eclipse que as pessoas estão com óculos, mas aqueles óculos, ele tem a proteção, tá com um filtro próprio para observar o sol, tá? Isso aí. Para observar o eclipse. Exatamente. E torra a sua retina na hora, tá? E não só torra a sua retina, né? Causa muito problema. Tanto que o nosso querido Galileu, né? Ele ficou cego, porque ele observava o sol desse jeito e acabou ficando cego. Eu conheço uma pessoa também que quando ela era criança, ela viu um eclipse. Depois de muitos anos, teve problema na vista. Por quê? O médico, quando chegou, falou assim, cara, sua retina está queimada, você deve ter visto um eclipse sem proteção. Tome muito cuidado. Muito. É que antigamente, até na TV falava isso, né? Pra gente olhar com uma radiografia e tudo mais, não tinha essa noção que a gente tem hoje. Mas Exatamente. até na TV era divulgado isso. A melhor forma de observar um eclipse. Exatamente. Cleo Lindsay mandou vintão. Então, opa. Propulsão de foguetes no espaço. Vácuo. Como é possível o empuxo se não existe atmosfera? Um abraço. Boa, garoto. Por isso que você tem os motores que funcionam no vácuo, são totalmente diferentes dos motores que funcionam no que a gente chama de nível do mar. Vamos pegar o Falcon, né? Então, o Falcon 9, você tem o Merlin 1D, que é o do primeiro estágio. E depois você tem o Merlin Vacuum. Como que você consegue propulsão no vácuo? Então, isso aí é uma coisa muito legal, cara, porque no vácuo, ontem mesmo, né? Foi ontem, né? Quando a Crew Dragon chegou, a gente conseguiu ver uma imagem muito bonitinha dos motores ali, Draco dela, funcionando. Basicamente é o seguinte, cara, se você tá no vácuo e você joga qualquer coisa para trás, você anda para frente. Então, na verdade, é muito simples, entendeu? O que o foguete está fazendo, na verdade, a propulsão está fazendo, ela está jogando pacotes de energia para trás. E quando ela joga um negócio para trás, a reação é ele andar para frente. Então, é isso que acontece. Então, os motores são desenhados para funcionar no vácuo. Aliás, isso é um dos grandes problemas, por exemplo, de você fazer uma sonda entrar em órbita de um planeta, porque aquele motor daquela sonda, você não pode ligar ele aqui na Terra. Então, você não sabe. Você mandou uma sonda para Marte, ela viajou 9 meses, 8 meses, sei lá. Você não sabe se aquele motor vai funcionar na hora que ele entrar na órbita. Porque aqui na Terra você não pode testar. Se você testar um motor que funciona no vácuo aqui na Terra, você arrebenta o motor. Então é isso que acontece. Mas não é tão difícil, é um negócio totalmente dominado, que é assim, você joga alguma coisa, igual os motorzinhos lá, eles ficam jogando, né? A Apollo tinha isso, os ônibus espaciais tinham isso, que eles manobravam, a Dragon tem isso, todas eles têm, tá? Então não é tão complicado. O Bruno pergunta, depois que o hélio começar a virar CO2, o Sol vai ter características diferentes? Mas o hélio não vai virar CO2 não, viu, cara? A sequência é assim, o hidrogênio se funde e vira hélio, o hélio se funde e vai virar, se não me engano, é nitrogênio, depois oxigênio, depois carbono e tal. Sim, o Sol vai ter características diferentes. O Sol, ele tem como ele é uma estrela tem uma vida. Então, o Sol hoje, ele é um tipo de estrela, a gente chama de anã amarela, se não me engano. Ela tem até uma classificação, tipo G6 e tal, que é a classificação do Sol astronomicamente falando. Por quê? Porque ele está nesse momento da vida dele de queimar hidrogênio, fundir hidrogênio em hélio. Quando ele for fundindo hélio, fundindo nitrogênio, oxigênio, ele vai virar outro tipo de estrela. Vai virar uma gigante vermelha, não uma super gigante. Uma gigante vermelha. Depois, a gigante vermelha vai perder as camadas e o Sol vai virar uma anã branca. Então, basicamente, esse é o ciclo aí. Tá queimando combustível, né? Tá queimando combustível, isso aí. O José Reis mandou 10,90. 10,90. Qual a velocidade que o Sol... Gira? Não, calma ainda que subiu. Qual a velocidade que o Sol se move no espaço? Cara, excelente pergunta, hein? Vamos ter que consultar ali, porque o Sol, ele gira, né, em torno do centro da galáxia, tá? E ele demora
430 milhões de anos, se não me engano, para dar uma volta ao redor do centro da galáxia. Agora a velocidade, só consultando ali, Mulambo, depois consulta ali para nós qual que é a velocidade do Sol transladando, né, o centro da galáxia, tá? Mas o Sol tem uma velocidade, sim, gira em torno do centro da galáxia e dá até para fazer uma conta, né, que você pegar, acho que é 430 milhões de anos e o Sol tem 5 bilhões de anos, arredondando, dá para você saber quantas vezes, mais ou menos, o Sol, quantas voltas, né, o Sol deu ao redor do centro da galáxia, basicamente. 400? Achei que era 200, é 200 e pouco. Eu achei que sim. É alguma coisa assim. 230 ou 430 milhões de anos. Tem que perguntar para assim. Inteligência artificial. Tem que perguntar para nossa inteligência artificial ali. Já responde. A gente vê e te fala que é a velocidade. Rafa, em que posição da galáxia o Sol fica? Embaixo ou em cima da galáxia? Boa pergunta, cara. Não fica assim. Primeira coisa que no espaço, esses conceitos de embaixo e em cima, cara, eles basicamente não existem, tá? Mas se você considerar que a nossa galáxia, ela tem um disco, né, principal, nossa galáxia tem um disco achatado, tá? Essa é a Via Láctea, deve ser assim. O Sol não, o Sol fica no disco da galáxia. Ele não fica em cima do disco nem embaixo do disco. Aliás, tudo fica girando nesse disco. O que fica em cima e embaixo do disco são aqueles aglomerados globulares lá, que o Rafa, que veio aqui, né, estuda. Sim. Lá da USP, entendeu? Aí os aglomerados globulares ficam em cima e embaixo do disco galáctico. O Sol não, o Sol fica num braço espiral da Via Láctea, localizado nesse disco, tá? Que é um disco achatado assim. Um disco plano, pra galera que gosta. Só que gosta do... Matheus Marcelo mandou 5. Sérgio, poderia explicar a diferença entre órbitas keplerianas e não keplerianas? Cara, órbita kepleriana são as órbitas aí que basicamente seguem as leis de Kepler, né? Que é aquele lance da órbita ser elíptica, da velocidade, né, da estrela tá mais perto de um dos polos ali da elipse, de quando o objeto passa mais perto da estrela, ele anda mais rápido, que ele está mais longe, porque ele tem que cobrir o mesmo espaço, tudo mais. Isso são órbitas keplerianas. O problema é que isso funciona quando você tem, tipo, o Sol, uma estrela bonitinho. Quando você passa a ter sistemas binários, sistemas com 3 estrelas e por aí por diante, aí as órbitas não seguem mais isso. Então, porque se tem órbita, por exemplo, se tem planeta num sistema binário, que ele pode fazer um 8, ele pode orbitar as 2 estrelas. E aí já é outro esquema, ele não segue esse negócio de elipse nem nada. Então as órbitas keplerianas são as que seguem lá as 3 leis de Kepler, que ele que definiu isso. Fora isso, saiu disso, então você tem sistemas binários e tal, aí a gente está em órbitas bem complicadas no caso. Rafael Liberato mandou 20. Valeu. Boa noite, Serjão e Ned. Mercúrio, Vênus e Terra serão, entre aspas, engolidos quando o Sol se tornar uma gigante vermelha e os demais planetas do Sistema Solar tendem a se tornar planetas errantes ou continuarão em sua órbita atual? Ótima pergunta, cara. Na verdade, até Marte vai ser engolido, viu? Nessa brincadeira aí. E é uma coisa muito interessante isso que você falou, porque já fizeram essa simulação, esse estudo e tudo mais. Sabe qual objeto do Sistema Solar que vai estar na zona habitável? Europa. Por isso que o pessoal fala tanto de procurar vida em Europa e tudo. Porque daqui a 5 bilhões de anos, Europa, o satélite de Júpiter, vai estar na zona habitável desse Sol aí novo que vai... Não é que vai aparecer, né? Mas desse desenvolvimento aí da vida do Sol. Agora nós, vamos para dentro do Sol. Isso é muito legal, porque como que os astrônomos acabaram chegando nessa conclusão? Eles começaram a observar um tipo de estrela chamado anã branca, e eles começaram a detectar planetas ao redor de anã branca. Aí você fala assim, mas não pode ter planeta ao redor de anã branca, porque a anã branca é uma estrela que morreu.
E aí qual foi a conclusão? Não, antes de morrer ela virou uma gigante vermelha. Então aqueles planetas, eles estavam ali, eles eram muito longe da estrela, e quando a estrela passou por todo esse processo, os planetas ficaram. Então os outros planetas vão ficar e a Europa vai estar na zona habitável. Isso aí vai ser legal pra caramba. Por isso que o pessoal quer ir pra Europa. O Brito perguntou: de que maneira a atividade solar impacta a atividade humana aqui na Terra? Cara, atualmente é muito grande a nossa preocupação, né? Todo esse monitoramento, esse monte de imagem que a gente tem do Sol hoje, é por quê? Porque nós somos uma civilização tecnológica. Então, a gente depende hoje de internet, todo mundo, desde a hora que você acorda até depois que você dormiu, você depende da internet. A gente depende de satélites. Hoje dificilmente alguém sai de casa sem ligar um GPS. Mesmo que você saiba o caminho, você ainda liga, entendeu? Então a gente depende de satélite, a gente depende de internet, a gente depende dos meios de comunicação e tudo. E essas atividades solares, dependendo do nível delas, elas podem causar problemas. Por exemplo, semana passada teve uma grande explosão no Sol que foi em direção à Terra. Quando essa massa de partículas chegou, ela causou um blackout nas comunicações via rádio. Então, o cara que está lá perdido no meio do mar, ele tenta se comunicar via rádio com alguém, ele não conseguiu naquele momento. Depois passou. Por isso que o Sol é tão monitorado, tão estudado. Lembrem-se que lá nos anos 1889, teve um evento chamado Evento de Carrington. Foi a maior explosão que a gente já detectou no Sol. Na época, o que mandava na Terra era telégrafo. Quando essa explosão solar chegou aqui no Sol, aqui na Terra, o que aconteceu? Queimou toda a rede de telégrafo da Terra. Então, nós dependemos de energia elétrica, nós dependemos de comunicação, satélite, tudo. Então, nós somos muito dependentes e o impacto é muito grande mesmo. E essa questão do monitoramento do Sol é importante exatamente para se fazer uma previsão de quando isso pode acontecer novamente, igual a gente faz previsão do tempo. Então, por isso que é importante estudar o Sol. Isso mesmo. Tanto que a ciência que estuda isso, ela chama-se Space Weather, que é clima espacial. Por quê? Às vezes vem aí uma massa de partícula, você manobra o satélite para ele não pegar isso. Ou você melhora a proteção do satélite. Astronauta não pode sair para fazer caminhada espacial. Se tiver uma caminhada espacial, eles adiam, né? Exato. E agora, há pouquíssimo tempo, nós vimos o que aconteceu com os Starlinks, entendeu? O que aconteceu? Eles estavam numa órbita baixa, ainda não tinham ido para a órbita final deles. Quando essa massa de partículas chega na atmosfera da Terra, a atmosfera fica mais densa. A atmosfera mais densa, aquele satélite ali, ele não estava preparado para aquele tipo de atmosfera. Então aumentou o arrasto, ele caíram todos de uma vez por conta disso. Então esse monitoramento é muito importante hoje. Teve até gente comemorando, né, essa queda. Opa, muita gente comemorou, pra caramba. Ainda mais do Elon. Pô, milionário se ferrando, a galera vai uma loucura. O Marcelo Lemos, ele mandou 10ão. Valeu, Marcelo. Sacane, explique o Big Bang como era antes. Não é do Sol, hein? Nós somos mercenários, né? 10ão vale. Como era antes, cara. Mas aí, cara, ninguém sabe, né, cara? Olha, a gente já não sabe nem se foi mesmo o Big Bang, né? Todas as evidências levam a crer que sim, o universo começou com essa grande expansão. Agora, teve alguma coisa antes? Essa é uma das grandes questões da humanidade, entendeu? O próprio Stephen Hawking já conversou sobre isso. Aliás, tem um vídeo lá no meu canal, assistam lá, onde eles discutem isso aí. Será que teve alguma coisa antes do início do universo? O que teve antes do início do universo? Existem teorias para explicar isso. Existe teoria que diz que o universo nunca teve início e nunca vai ter fim. Vai ficar num ciclo. Então, antes dele morrer totalmente, ele tipo que renasce de novo. Agora, teve alguma coisa, teve um ponto zero onde tudo começou, onde a flecha do tempo começou a disparar, o que teve antes dela? Isso aí, cara, é muita divagação, cara, pra tentar entender isso, viu? Ivan Rosa pergunta, como se deu a formação do Sol?
Boa, Ivan. Ótima pergunta. Então, é o seguinte, o Sol é uma estrela, né? Então ele se formou como basicamente todas as estrelas se formam. Como que acontece isso? Lá no universo, estava lá 5 bilhões de anos atrás, uma nuvem de gás e de poeira, quietinha ali. Muito gás e muita poeira. Mas relativamente perto dessa nuvem, hoje a gente já sabe até quantas foram, explodiram mais ou menos umas 15 supernovas. Quando uma supernova explode, uma supernova é uma estrela muito grande que na hora que está queimando o ferro ali, que é o último elemento, ela não aguenta e acaba explodindo. Quando ela explode, ela gera uma onda de choque. Essa onda de choque ela vem viajando pelo universo, só que não pode estar muito longe. Por isso que perto da onde estava essa nuvem de gás, onde nasceu o Sol, tinham mais ou menos 15 supernovas que explodiram quase que ao mesmo tempo. Essa é a conta que tem hoje. Quando essa onda de choque atravessa essa nuvem de poeira e gás, a nuvem estava ali quietinha. De repente, por conta dessa onda de choque, essa nuvem começa a se aglutinar. Então a poeira e o gás começam a se aglutinar em alguns nódulos nessa nuvem aí. E são essas aglutinações que começam a crescer, vem outra onda de choque, agita mais ainda, vem outra onda de choque, agita mais ainda, e são essas aglutinações que acabam formando as protoestrelas. Não, uma nuvem não forma uma só, formam várias, que a gente chama hoje de aglomerado aberto. Então quando a gente coloca a imagem das Pleiades aí, o Mulambo, a gente já colocou aqui, a gente forma o que a gente chama de um aglomerado aberto, não é o globular. O globular é aquele que parece uma bolinha de estrelas. A gente forma um Pleiades. Aí, coloca imagens aí, ó. A gente forma um aglomerado aberto. Essa primeirona aí tá legal, ó. Então a gente forma um aglomerado aberto de estrelas. Todas essas estrelas no aglomerado aberto nasceram na mesma, basicamente juntas, tá? São o que a gente chama de irmãs gêmeas. E o legal das Pleiades, olha aqui, ó, que legal, ó. Então as Pleiades são essas estrelas aqui, a gente chama de 7 irmãs, mas vocês estão vendo essa nebulosidade aqui? Essa nebulosidade é o resquício dessa nuvem de poeira e gás onde elas se formaram. Então começa a formar esses nódulos nessa nuvem zona de poeira e gás, isso aí começa a girar, você cria uma protoestrela, depois disso você cria uma estrela. Então foi assim que o Sol nasceu. O Sol nasceu num ambiente muito parecido com esse aqui das Pleiades, com várias irmãs. Tanto que a gente até falou aqui aquele dia aqui com o Rafa, com os meninos aí da USP, que uma grande linha de pesquisa que tem hoje é descobrir as irmãs gêmeas do Sol, aonde elas estariam. Tá? Porque o Sol nasceu nesse ambiente aqui, agora onde elas estariam? Então tem um pessoal que tenta estudar isso. Mas foi assim que o Sol nasceu e é assim basicamente que nascem todas as estrelas. Como que a gente sabe disso? Até um certo momento tudo era teoria. Mas aí os telescópios começaram a evoluir e tal, veio o nosso querido Hubble e a gente começou a olhar dentro de nebulosas. Então a gente consegue ver essas protoestrelas se formarem dentro de nebulosas, como um grande berçário estelar que a gente tem, a nebulosa de Órion. Rafa pergunta: explosão solar pode nos destruir? Cara, poder do destruir teria que ser... o problema é como é esse poder aí nos destruir. Destruir o quê, né? Muita gente fala, né, que a sexta... A gente já teve 5 extinções em massa. O pessoal fala que a sexta extinção em massa é o fim da tecnologia. Se der uma explosão solar muito grande, que na hora que chegar aqui destruir toda a tecnologia que a gente tem, cara, basicamente é um tipo de destruição, né? É um tipo. Agora, matar todo mundo de uma vez assim, muito complicado, tá? Muito complicado. Teria que ser uma explosão muito grande para isso acontecer. Agora, que pode causar muitos problemas, pode, tá? É que também tem a questão da distância da Terra para o Sol, né? Porque quando a gente vê aquelas ejeções de massa coronal, o tamanho que ela é, quando coloca em comparação o tamanho da Terra, que tipo é um pontinho, mas devido à distância a gente fica... os efeitos que acabam chegando aqui, né? São um pouco menores, né? Vão diminuindo. O Rafael mandou 5. Valeu, Rafael.
Serjão, paguei 350 no Space Today Plus. Boa! Mas influenciado pelo momento em que você disse que poderia ter assuntos OVNIs. No aguardo dessa plataforma. Abraço. Prometo, cara. Prometo. Vamos lá, quem não sabe aí, não tá sabendo, Space Today Plus, plataforma aí, vai ser a maior plataforma de conteúdo astronômico do mundo, hein? Então, entra aí no catarse.me/Space Today Plus. Vai lá e ajude sim, cara. Fica tranquilo que vou fazer conteúdos sobre OVNIs. Eu vou chamar de OVNI, hein? Eu não vou entrar nessa onda aí de chamar de UAP, não. Essa boiolice aí que tô brincando. Você que é uma vontade de ser cancelado, tá doido? Não, é porque agora o pessoal fala só de UAP e tal. Aí, ó, o Mulambo colocou aí, ó. Tá lá, ó. Estamos com 290 mil. Temos que chegar a 400, porque senão é tudo ou é nada. O Mulambo vai deixar aí na descrição pra nós, ó. Vão lá no Catarse, então, e ajude a criação do Space Today Plus. E eu falarei sobre OVNI, sim. Pode, manda bala. Vai desmentir todas aquelas histórias? Vou explicar pra vocês a verdadeira história. Eita, e tu tem material pra isso, né? Eu tenho, isso eu tenho. Matheus Moreira mandou 5. Valeu, Matheus. É possível o homem criar um sol? Ué, estamos criando, né, cara? Estamos criando um mini sol, né? Então lá na China tem o famoso segundo sol, que é o que é o segundo sol? É o reator de fusão nuclear. É uma maneira de você imitar o funcionamento de uma estrela, cara. Você cria energia fundindo átomos. A mesma coisa que acontece no Sol, entendeu? Então, assim, a gente tem, lógico que são pequenos, né? Pequenos exemplos de pequenos sóizinhos aí que a gente consegue gerar. Tanto que a temperatura ali do reator chinês já bateu mais de 100 milhões de graus. Tudo bem que foi por um curto período de tempo. É o sonho de todo mundo, é manter essa geração aí estável, né? É manter ali os átomos se fundindo e tudo mais, e tudo isso estabilizado para que possa gerar energia que o Sol gera aqui na Terra. Então, sim, né? Tanto que nós temos aí o segundo Sol chinês. Entrem lá que vocês vão ver. Um reator de fusão, um tokamak lá, que é um reator de fusão nuclear muito legal. E tem o ITER, né, que é o projeto aí mundial também, não tem só na China, tá, esses reatores. A Alemanha tem, França tem, Estados Unidos tem, tudo isso. O Iago Fernandes, ele mandou 5. Valeu, Iago. Serjão, você poderia ensinar a fazer mini foguete no seu novo projeto Space Today Plus? Eu tenho que aprender primeiro. Mas dá pra chamar o pessoal de ATM dá pra chamar, e fazer sim. Foguete, né, que ele quer, né? Foguete. Foguete, dá pra gente bolar assim Tem um pessoal que tem uns projetos legais. Tem. O foguete a gente tem um cara lá de Recife, é um cara muito gente boa, é o cara que mais faz foguete, ele faz os foguetinhos pequenininho, e ele, aí a galera aí, se tiver alguém de Recife aí, ó, eu esqueci o nome dele. Ele faz lá no sítio dele, mas tem determinados finais de semana que fecham ali um pedaço da praia para ele poder lançar os foguetinhos dele. É um foguetinho desse tamanho, assim, é legal pra caramba. O foguete vai e volta de paraquedas. Tem aqui em São Paulo também. Tem até eventos de competição. Isso é importante falar, né? Bem lembrado aqui pela NED. Existem eventos no Brasil da galera que mexe com foguete, né? Não é, lógico, do nível lá dos Estados Unidos, que lá... Mas tem a galera aqui que faz. Acho que até o Ratão, né? O Rato Borrachudo, ele já teve num evento... Ele teve num evento de robô que as equipes de foguete foram falar com ele. Ah, então é assim, tem que sim. É legal pra caramba. Podemos sim. O Alisson pergunta: como calcular a idade do Sol e como saber quando vai pro saco? Boa, garoto. Como que os astrônomos sabem, né? Esses 5 bilhões de anos aí que a gente fala tanto. Muito bem. Existe na astronomia um negócio muito famoso, muito mesmo, só que é muito complicado, tá? Mas, assim, tentando simplificar ao máximo, chama-se diagrama HR. 2 caras, o Hertzsprung e o Russell, criaram, observando milhares e milhares de estrelas, eles criaram um diagrama que conta a história. Escreve aí, Mulambo, só para mostrar para a galera, chama diagrama H-R. Esse diagrama, ele conta
contar a vida da estrela. Tá? Ele conta a vida da estrela. Como você faz esse diagrama? Você começa a observar uma estrela, outra, e o que você coloca nesse diagrama aí? Você coloca a luminosidade, e pela luminosidade da estrela, existe uma equação, a gente consegue calcular a temperatura. E aí você vai lá e pá, coloca ele lá no diagrama. E aí, observa outra estrela, calcula, pá, outro pontinho no diagrama. E vai fazendo, com várias estrelas, sem você saber que tipo de estrela que é, nem nada. Fez o diagrama, vai criar um diagrama aí, ó. Põe aí as imagens aí, ó. Vamos pegar uma aí legal pra mostrar. Pode ser essa aqui, ó. Vamos ver se ela vai aparecer num tamanho maneiro. Cadê ela? Aí. Tá legal. Pode aumentar um pouquinho aí só? Então, ó, tudo isso aqui, ó, são estrelas. Então o cara foi ali, foi medindo uma estrela, outra tal. Aqui tem a temperatura e a luminosidade ali, ó, tá? Luminosidade num eixo, temperatura no outro. E os caras vão plotando. Aí criam o diagrama. Tudo isso aqui é um monte de estrelinha que eles foram medindo. Mediram estrelas anãs brancas, mediram estrelas gigantes, super gigantes e tudo mais. Depois que tinha um monte de estrela medido, o que os caras foram lá? Mediram o Sol. Vai lá e mede o Sol. Então tem um determinado ponto aqui que você põe o Sol. E na hora que você põe o Sol nesse gráfico, o Sol, essa diagonal aqui, ó, que aparece um monte de estrela aqui concentrada, eles deram o nome de sequência principal. E o Sol, ele tá bem no meio dessa sequência principal. Então, cara, com isso a gente sabe exatamente quanto tempo o Sol demorou para chegar até esse ponto e quanto tempo ele vai demorar para percorrer o resto e navegar aqui pelo nosso querido diagrama HR. Então, esse aqui é o famoso diagrama, esse diagrama aqui que conta a vida das estrelas, é a coisa mais importante para quem estuda estrela. Então, o cara que estuda estrela, observa um aglomerado globular lá, ele faz o diagrama HR, observa um aglomerado aberto, faz o diagrama HR, porque é nesse diagrama que você vai contar toda a historinha da estrela. Lógico que hoje é muito mais fácil, né? Você aponta o telescópio que tem um instrumento ligado, já sai ali do lado, ali já sai o diagrama HR do que você está fazendo, tá? Mas é assim que os astrônomos fizeram, que esses caras aí são muitos. Eu tenho um podcast, meu Horizonte de Eventos, saudoso, faz tempo que eu não faço ele, mas lá tem um episódio contando toda a história do diagrama HR. Então, se você quiser mais detalhes, vai lá ouvir, mas é assim que eles fazem. O Leonardo Almeida mandou 5. Valeu, Leonardo. Boa noite. Como é possível esses cometas que passam de tempo em tempo? Eles sempre vão ser assim? Sempre vão ser assim, dependendo da distância que eles passam do Sol, né? Por exemplo, existem cometas, cara, que eles não chegam perto do Sol. O cometa aí, ó, que o brasileiro descobriu, né? Bernardinelli lá, Bernardinelli-Bernstein, que é o maior cometa já descoberto no sistema solar, ele não chega nem perto do Sol. Ele vai chegar ali em Saturno, né? E vai voltar. Então, assim, existem cometas que não dão a voltinha toda no Sol. Agora, tem cometas que dão. Ó, o Halley tá aí e passa, não tem problema nenhum. Porque esses cometas, eles passam longe do Sol. Eles passam perto em termos astronômicos, mas é longe pra caramba. Então não tem problema nenhum. Agora, existem cometas que mergulham no Sol. Os mais recentes aí que mergulharam foi acho que aquele Side Spring. Lá em 2013, tinha um cometa que todo mundo falou, nossa, esse vai ser o cometa do século e tal. Quando ele virou ali no Sol, ele mergulhou no Sol. Ele nem apareceu do outro lado. E depois apareceram imagens dele sendo consumido pelo Sol. Então, agora os outros não, os outros passam longe. Então, esses cometas periódicos aí de longo período, Halley, Hale-Bopp, Lovejoy e por aí vai, eles vão continuar. Yakutake, eles continuam. Não tem problema nenhum, cara. Tá? O Nathan, ele pergunta o que aconteceria se o Sol caísse num buraco negro? Pergunta de leigo, não me leve a mal. Não, que isso, pergunta sensacional, cara. O que acontece quando o Sol cai num buraco negro? Ou vamos pegar qualquer estrela cai num buraco negro. Acontece, cara, um evento muito sensacional que os astrônomos conseguiram observar poucos, porque isso não é uma coisa muito fácil de se ver.
Mas o negócio chama-se evento de ruptura de maré. Você tem um buraco negro, a estrela começa a orbitar o buraco negro. De repente, essa estrela começa a chegar muito perto do buraco negro. Passa pelo horizonte de eventos. Passou pelo horizonte de eventos, o que acontece? Ela é sugada, uma parte dela é sugada e a outra parte tenta resistir. E depois a estrela inteira é sugada. Tá? Então, se o Sol entrasse no buraco negro, aconteceria isso, cara. Ele seria sugado pelo buraco negro, passando o horizonte de eventos, ele seria sugado e aconteceria esse evento aí, que é uma das maneiras que os astrônomos usam até para descobrir alguns buracos negros, que são descobertos graças a isso.